Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21. Isso, você que já ofertou, dizimou, vai voltando para o seu lugar. Eu quero pedir que toda a movimentação pague. Eu quero que nenhum voluntário que não esteja servindo fique lá fora. Quero todos aqui dentro, a não ser que você esteja servindo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Isso, então agora é o momento muito importante. Olha aqui para mim, por favor. O Senhor me confrontou desde ontem à tarde, quando eu embarquei para ministrar no Rio de Janeiro, e dentro desses dias festivos de carnaval, eu senti o peso espiritual dentro desses dias, e principalmente dentro daquela geografia aonde acontece não apenas uma festa que tem a sua origem e a sua ideia folclórica, mas mais do que isso, carrega um espírito profano, libertino, perigoso, violento e assassino. Mas quando eu estava indo, e quando eu estive lá, o Senhor me confrontou, e o Senhor me fez algumas perguntas, como: da unção que eu te derramei, da graça que eu ministrei sobre a vida de vocês, o que estamos fazendo com a unção que Deus nos deu para ocupar os territórios que Deus nos deu por direito? A igreja aqui no Pacaembu se tornou uma autoridade nesse território, o que significa que lá na sua casa você é uma autoridade de Deus onde você mora. Mas se nós não tivermos a consciência de quem somos, de quem está conosco e da unção que carregamos, nós estamos deixando o inimigo ocupar o nosso território, na nossa frente, na nossa cara, fazendo festa, e algumas vezes mexendo com um dos nossos. E a única coisa que a gente sabe fazer Deus sabe, né? Deus sabe. Deus sabe. Então a gente vem para o culto de domingo a domingo para ser cheio de uma unção que não usamos, para receber uma palavra da qual não a declaramos contra o inimigo, e não tomamos posse do território que Jesus conquistou por nós na cruz. Esta noite Deus me deu uma palavra, e eu quero ministrar sobre a sua vida, que chega de ficar aceitando, chega de ter uma atitude passiva diante do ataque de Satanás. Nós hoje vamos sair daqui para ocupar territórios. Eu não sei se você recebe, mas eu estou ministrando que nós estamos aqui para recebermos a consciência de que Cristo venceu, e nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e é lá que as batalhas acontecem. Chega do diabo ficar fazendo festa em nossas casas, em nossas vizinhanças, em nosso bairro,
em nossas cidades, em nossos estados, em nosso país, e a única coisa que a gente tenta fazer é brigar pelas nossas mãos, é tentar brigar com argumentos políticos ou ideológicos, quando deveríamos nos levantar como voz profética, cheia do Espírito Santo, e dizer: não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu estou ministrando que nesses dias de carnaval, esta noite aqui é uma noite profética. Se o inimigo acha que está tentando fazer festa pela cidade, pois aqui hoje está levantando um exército que vai dizer: esse território já tem dono, e o nome dele é Jesus Cristo. Tem alguém comigo ou eu estou sozinho aqui? Tem guerreiros de peleja comigo? Você vai voltar para sua casa hoje, você vai bater o pé lá na sua casa e falar: aqui não, na vida do meu casamento não, na vida dos meus filhos não, na vida da minha filha não, na vida dos meus pais não, aqui no meu bairro não, porque eu não estou sozinho, eu estou com Todo-Poderoso, e eu e Deus somos maioria. Será que tem guerreiros nesse culto? Ou só tem gente que veio assistir culto? Eu estou ministrando que você vai sair daqui carregando não apenas uma Bíblia, mas a espada da verdade, e você vai dizer: mexeu com um guerreiro, e eu não vou vencer você de pé, eu vou vencer você de joelho. Se veio por um caminho, vai ter que arranjar 7 para sair da minha casa. Alguém está comigo? Eu estou sozinho aqui. Eu estou ministrando toda bebedeira, todo alcoolismo, todo vício, todo mal que está tentando roubar a nossa família e a nossa nação. Aqui se levanta uma guerreira, uma igreja que vai guerrear. Tem guerreiros aqui esta noite. É muito sério o que eu estou dizendo. Se eu fosse você, eu não ficava parado, a não ser que você goste dessa situação, a não ser que você goste de ver essa coisa acontecendo. Agora, se você quer ver mudança, vamos, guerreiro, eita, se posicione e diga: eu vou ocupar o território. Dá uma olhadinha para uns 3 aí e diga: você é ungido para ocupar territórios. Marcos capítulo 1, versículo 21. Depois de entrarem em Cafarnaum, e logo no sábado, Marcos 1, 21, foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade. Diga assim comigo: ele tem autoridade. Isso. Verso 22. Ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Marcos 1, 22. Verso 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Eu pergunto e vocês respondem: onde é que esse demônio estava? Vocês estão comigo? Onde é que esse demônio estava? Vamos contextualizar, vamos dizer igreja. Onde é que esse demônio estava? Na igreja. Vamos contextualizar? Vamos tirar a palavra sinagoga, vamos colocar a igreja, porque era a igreja dos judeus. Vamos lá? Onde é que o demônio estava infiltrado? Por que que esse demônio só se manifestou nesse dia? Não pregava a palavra todos os dias? Sim ou não? E só porque nesse dia se manifestou. O texto está falando. Porque ele não ensinava como os escribas e fariseus. Ele ensinava como quem tinha autoridade. Vocês não estão aqui, não é possível. Vamos de novo, irmã Liane, acho que eles não entenderam. Ele não precisou fazer showzinho com o demônio. Ele não precisou fazer: gosta da pura fé ou não gosta? Demônio, qual igreja você gosta?
Quem é dessa época sabe o que eu estou falando. Os crentes velhos da década de 80 apareceu aí. Não, ele nem chamou demônio nenhum. O demônio se manifestou porque o culto estava incomodando ele. O demônio se manifestou porque a mensagem estava incomodando ele. Chega de fazer culto que demônio gosta de participar. Pois ele vai ter que sair em disparada, porque esse lugar vai pegar fogo do começo ao fim. Calma, continue o texto comigo, senão eu não vou conseguir pregar, já é 7 horas. Verso 23. O demônio disse: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. Você não está me entendendo, não? Nas entrelinhas estava tudo bem até você vir pregar aqui. Vocês estão comigo hoje? Ó, de novo lá. Aqui, ó. Estava tudo bem até você chegar aqui. Você chegou, a gente não pode ficar. Me liga um sinal de alerta. Me liga um sinal de alerta. Sinal de alerta que às vezes o diabo não precisa nos tirar da igreja. Só precisa fazer que o culto perca a motivação de ser interessante. Então a gente vem cultuar porque já virou regra. E o demônio vem junto, não faz mal para ele. Jesus repreendeu e disse: cala e sai desse homem. O espírito imundo fez gracinha, agitou violentamente e, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de se perguntarem: o que é isso? É uma nova doutrina? Que autoridade ele tem? Até os demônios imundos lhe obedecem. Correu a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Saindo da sinagoga, saindo da onde? Isso. Foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e de André, casa de Pedro. Casa de quem? A sogra de Simão estava acamada e com febre. Lucas vai dizer que é uma febre muito alta. E logo lhe falaram a respeito dela. Entenda o que eu vou dizendo. Essa febre não é normal, que nem uma febre é normal. Mas isso não é só um problema físico. Isso não é um problema de saúde. Porque eu sei disso. Porque o texto diz assim: então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Mas Lucas 4,39 diz que Jesus tocou nela e repreendeu a febre. Vocês estão comigo ou não? Minutos antes ele repreendeu o demônio na sinagoga. Agora ele está repreendendo a febre. Não entende a ligação? Não entende? Ele está procurando um território. Se ele perdeu a autonomia na igreja, ele vai tentar entrar na sua casa, de alguma forma escondida. Mas ainda bem que Jesus não só está com a gente na igreja,
Acaba o culto, ele também vai embora para nossa casa. Ixi, dá uma olhadinha para alguém e diga: vai ter surpresa quando chegar na sua casa. Jesus vai embora depois do culto com você. Eu acho que você não me ouviu. Eu quero dar uma mensagem para todos os demônios que estão achando que vão mexer com a gente. Eu estou indo embora para casa e eu não estou sozinho, viu? Ih, eu vou falar até alguém receber o que eu estou ministrando. Eu estou indo embora para casa e eu não estou sozinho. Se o valente está me esperando, me aguarde. O mais valente do que o valente está indo comigo. Ele repreendeu, a febre o deixou e ela passou a servi-los. Diga comigo: gente curada ama servir. À tarde cair do sol trouxeram Jesus todos os enfermos e endemoniados. Não me entenderam. A casa que estava doente virou hospital. Toda a cidade estava na casa que há minutos atrás era cheio de morte, agora é cheio de vida. Ele curou muitos doentes, expulsou demônios e mandava eles ficarem quietos. Tendo se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. E você diz? Diga para alguém: ungidos para ocupar territórios. Espírito Santo, toma conta desta casa esta noite. Nós vamos sair daqui cheio de unção para quebrar jugos em nome de Jesus. Quem diz amém? Olhe para mim. Vou pregar nos próximos 25 minutos. Olhe para mim. Deus é intencional. Deus é o quê? Significa que Ele não faz nada por acaso. Estava com saudade de pregar contigo. Ele não faz só por fazer. Pastor Assad, Deus não abençoa só por abençoar. Deus não te prospera só para te prosperar. Deus não te enriquece só porque Ele não tem o que fazer. Deus não te coloca em posições só porque te achou bonitinho. Se fosse assim, eu ainda estaria lá em Capivari, sem Tatiane e o meu filho Gabriel. Quando Deus te abençoa, te posiciona, te enriquece, te prepara, te unge, Ele tem uma intenção e um propósito. É lógico que às vezes a gente se engana e acha que a situação faz parte de um merecimento. Ai, sofri tanto, estou aqui agora, né? Que benção, eu mereço. A síndrome da rainha Esther. Achou que virou rainha só porque é bonitinha. Para, minha filha, tem muita gente mais bonita que você. Você só está aí por uma razão. É que o rei dos céus decidiu fazer com que o rei da terra te escolhesse. Por quê? Porque eu vou te usar para salvar uma nação inteira. Vocês estão aqui ou eu estou sozinho? Mas quando era para ela fazer o que tinha que fazer, ficou com medo. E aí o tio dela, pai adotivo dela, disse para ela: Estherzinha, você acha mesmo que você está aí porque Deus não tinha o que fazer? Você está aí para esse tempo. Se você não quiser, não tem problema. Deus vai dar o livramento de alguma outra parte. O problema é que você vai ficar de fora do que Ele está planejando. Olhe para alguém e diga: se alinhe, para não ficar de fora do que Deus planejou para você. Olhe para mim.
Marcos capítulo 1 está construindo uma sequência e um diário da vida de Jesus, do cotidiano dele. Marcos nos dá o privilégio de sabermos como é o dia a dia de Jesus. Que horas ele acordava, o que ele fazia durante o dia, que horas ele ia dormir, qual eram as ações dele. Tudo começa quando ele foi ungido, que é Marcos, o capítulo 1, versículo 9, quando ele vem encontrar João Batista nas águas do Jordão. O João encontra ele, não quer batizar ele, porém tudo faz parte de uma intencionalidade do Pai. Ele tem que ser batizado. Quando ele é batizado e ele está saindo das águas, o Espírito desce sobre ele. Marcos diz que o Espírito desceu, Mateus diz que o Espírito desceu, Lucas diz que o Espírito desceu, João diz, desceu e permaneceu. O Espírito desce sobre ele para que se cumprisse o que o profeta Isaías declarou: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar aos cativos, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Diga comigo: unção carrega propósitos. Olhe para mim. A unção que estava sobre Jesus é a unção que está sobre a tua vida. Vocês estão aqui mesmo? Não me ouviram? A unção que estava sobre ele está sobre você. Eu vou de novo, acho que você não está me entendendo. Porque às vezes você ouve isso e fala: meu Deus, mas como assim? É assim. O apóstolo João disse: a unção que dele recebemos permanece em vós, está em você. A unção que veio sobre ele e a unção que está sobre mim não é algo, é alguém, é o próprio Espírito Santo. Então a unção desce, ele recebeu a unção. Porém, Deus é intencional. Olhe para mim. Ele não vai apenas te dar, Ele não vai apenas te encher, Ele tem que te provar, para ver se você não está bêbado com o que acabou de receber. Por isso que, logo em seguida, o próprio Espírito levou Jesus para o deserto. Marcos capítulo 1, versículo de número 12, diz que o Espírito o impeliu, o empurrou para o deserto, e ele permaneceu 40 dias. Olha aqui para mim. Não se estranhe se depois de algo extraordinário na sua vida você encontrar um deserto. A bênção foi a unção e a promoção de Deus. O deserto é o antídoto para não deixar o seu coração se perder. Ele esteve 40 dias no deserto, e Marcos diz: esteve entre feras. Não pense que Jesus foi tentado apenas no último dia. As 3 tentações que Mateus e Lucas relatam, elas estão colocadas para nos entender o nível de tentação que todos serão atingidos. Mas ele sofreu tentação todos os dias que esteve ali, porque Deus é intencional. Você não pode resolver o problema de ninguém até que aprenda a resolver os seus. Assim como você não poderá afugentar o diabo dos outros até que vença os de você.
Então ele te levou para o deserto, para que você vença os seus próprios demônios, porque é isso que vai te dar autoridade para ocupar o seu território. Ele esteve entre feras, mas as feras não poderiam devorá-lo. Por quê? Porque ele estava debaixo da unção do Espírito. O que eu estou dizendo é que nunca é sobre o lugar que você está, é sempre debaixo da direção que você está. Se você não está na direção do Espírito, o palácio é perigoso. Se você está debaixo da direção do Espírito, no deserto haverá festa. Estava entre as feras, mas os anjos o desceu e o serviu. Ele foi aprovado, e uma vez que ele foi aprovado, então ele sai para cumprir o seu propósito. Qual é o propósito dele? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para dar vista aos cegos, para pregoar o ano aceitável do Senhor e libertar os cativos. Agora aprenda o que eu vou dizer, porque o fato de você receber a bênção de Deus e o fato de você receber a orientação e a unção do Espírito Santo não significa que você não será rejeitado. Porque uma vez que Jesus sai de lá, Lucas diz que ele volta para Galileia. E em Lucas 4,14 ele volta para a sinagoga da Galileia, para fazer o quê? Pregar em um sábado. Quando ele entra lá para pregar, lhe dão um livro, e ele abre o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Lucas diz que ele achou onde estava escrito: unção que não gosta de Bíblia é fogo estranho. Vocês não estão aqui hoje. Crente cheio do Espírito tem que amar a palavra, porque a palavra foi inspirada pelo Espírito. Ele achou onde estava escrito, e ele disse, ele leu até onde estava escrito, para pregoar o ano aceitável do Senhor, fechou e disse: é sobre mim. A cadeira da sinagoga tem as cadeiras para os anciões, e tem uma cadeira vazia que espera o retorno, ou melhor, a vinda do Messias, aquele que será maior do que Moisés. Pois aquela cadeira ficou vazia até aquele dia, porque ele sentou e disse: era o meu lugar. Todos olharam para ele e o rejeitaram e disseram: não pode ser você, você é apenas um carpinteiro. Quando você despreza alguém pela aparência, você pode desprezar a unção que pode mudar a sua vida. A Bíblia diz que nesse exato momento se levantam contra ele, porque ele acabou de dar um discurso. Qual é o discurso? Não tem problema de vocês me rejeitarem, eu não sou o primeiro. Vocês rejeitaram Elias, Eliseu e os profetas, mas eu vim debaixo de um propósito, e ele vai ocupar o território que ele veio fazer. Tentaram o matar, mas a Bíblia diz que ele saiu no meio da multidão sem ser visto. Sabe por quê? Porque debaixo da direção de Deus, o diabo não vai conseguir te achar para te matar. Tem alguém comigo ou eu estou sozinho aqui? Dá uma olhadinha para alguém e diga: fique em paz. Se você está debaixo da orientação de Deus, diga: o inimigo não vai te encontrar. Diga: o inimigo não vai te encontrar. Você vai passar por isso sem ser visto, porque a unção que você carrega determina onde Deus quer te levar. Mas uma vez que ele sai dali, olhe para cá, eu estou construindo a mensagem. Uma vez que ele sai dali, ele sai da Galileia e ele vai para Cafarnaum. Marcos 1:21. Para onde ele vai? Para começar a ocupar os territórios. Ele veio para
destruir as obras do diabo. O que mais me chama a atenção é que ele veio destruir as obras do diabo, e Marcos não vai colocar ele indo para o tanque de Betesda, aonde está cheio de gente enferma. Marcos não coloca ele indo para os becos e valados. Marcos coloca ele indo para a sinagoga. O primeiro território que nós devemos ocupar, diga assim comigo: o primeiro território que eu preciso ocupar é a adoração sincera diante de Deus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. É um culto cheio de poder e entrega. Todos os sábados na sinagoga eles se reuniam e pregavam. Todos os sábados na sinagoga eles se reuniam e falavam da sua fé. Os escribas, os mestres da lei. Mas não é interessante que todo sábado o homem possesso entrava possesso e saía. As pessoas entravam enfermas, saíam enfermas. Sabe por quê? Porque embora sabiam falar da palavra de Deus, não conheciam o Deus da palavra. Olha aqui para mim. Satanás não precisa nos arrancar do culto. Ele está arrancando o culto de nós. Quer alguém comigo aqui? A ponto que não mais incomoda o diabo. Em nossos dias tem pregações que não incomodam mais o diabo. Tem cultos que não mais incomodam ele, porque são feitos para tratar ego, não produzir arrependimento. São feitos para empoderar pessoas e não fazer com que elas se rendam e saiam ungidas. São feitos apenas para fazer a gente chorar e achar que Deus tem uma espécie de apenas uma simpatia nós com Ele, e não um relacionamento sincero que faz com que os demônios fujam, para que possamos viver uma vida cheia de poder e autoridade. O inimigo quer ocupar o nosso território de culto. Ele quer se sentir à vontade. Ele quer que a gente cultue um Deus que não conhecemos. Ele quer que os nossos cultos fiquem à vontade a Ele. E Ele quer que a gente simplesmente assista, mas não cultue. Pois naquele culto Jesus estava pregando. E Ele não prega como escribas e fariseus. Ele prega como alguém que tem autoridade. O que significa isso? É que ele prega o que ele é, e ele é o que ele prega. Queria alguém comigo aqui? Então ele apenas não prega em um culto, ele é o próprio culto. Ele não apenas prega uma mensagem, ele é a própria mensagem. Eu queria que você entendesse o que eu estou ministrando. Deus quer que a gente cultue a ponto de nos tornarmos um culto. Deus quer que a gente pregue a ponto de nos tornarmos uma mensagem. Eu queria alguém comigo aqui. Deus quer que a gente ore a ponto de nos tornarmos uma própria oração viva. Eu estou ministrando em nome de Jesus. Chega de vivermos uma vida que não incomoda o diabo. Chega de vivermos uma adoração que não incomoda o diabo. Chega de termos uma pregação que não incomoda o diabo. Porque se o reino de Deus chegou, os demônios têm que sair. Eu queria alguém comigo aqui. Eu queria alguém comigo aqui. Isso é automático, Rafael. Isso é automático. Se nós apagarmos as luzes aqui agora, uma escuridão vai inundar essa igreja. Mas se alguém acender as luzes,
treva não pode resistir, ela não pede licença, porque as trevas, ela é apenas a ausência da luz. O que eu estou dizendo é que o diabo só está fazendo festa porque nós estamos acomodados, assistindo cultos, sem ser cultos, sem viver o culto. Por isso Deus está dizendo: está na hora de você se posicionar e dizer: a minha vida será uma oferta, um sacrifício vivo. Eu vou incomodar o inferno. Olhe para mim. Quando ele começou a pregar, o demônio ficou incomodado. Posso pregar isso para alguém aqui? Eu estou ministrando que você vai sair daqui. Não se assuste se você chegar na sua empresa, se você chegar na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, lá no seu condomínio, e alguém olhar para você meio estranho. Fique em paz. É sinal que você está incomodando alguém. Eu ainda sou de uma época que olhavam para a gente e falavam: você é crente? Você é crente? Mas por quê? É diferente. Tem uma coisa diferente. Sinto um negócio diferente. Me deu um arrepio quando eu cheguei perto de você. Crente não é sobre estar na moda. Crente não é sobre vir aos cultos. Crente é ter a própria presença de Deus no dia a dia. Eu queria alguém aqui comigo. Eu não sei você, eu sei que o diabo vai ter que ficar incomodado com a pura fé. Eu sei que os demônios vão ter que bater em retirada. Eu sei que o inferno vai ter que dizer: alguém faz alguma coisa para parar aquela igreja. Eu não sei você, mas aonde uma igreja de Deus está, a índice de violência não pode ser maior. Aonde uma igreja de Deus está, o índice de criminalidade não pode continuar aumentando. Os demônios vão ter que bater em retirada, porque o reino de Deus chegou. A primeira coisa é resgatar o culto. Ele prega com autoridade. Ele faz o quê? Ele faz o quê? Não espere que eu pregue com autoridade. Viva com autoridade o que eu prego. Temos uma igreja que quer que os seus pastores preguem com autoridade, mas não vivem com autoridade, porque acha que a autoridade só está sobre nós. Ela está sobre você. Tome a palavra que você recebeu. Haverá dias que nós não vamos conseguir te atender, e não é porque nós não queremos, é porque são tantas situações que nos distanciam. Mas ainda que o pastor Bruno não esteja, ainda que o pastor Marcelo não esteja, ainda que nenhum dos nossos pastores estejam, há uma palavra que a gente prega e está na sua vida. Declare essa palavra e diga: eu vou viver a palavra que está sendo liberada. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui. Eu acho que você não me ouviu. Se você não der glória agora, eu vou embora. A Bíblia não diz que Jesus chamou o demônio. A Bíblia não diz que Jesus levantou a mão. Ele só estava pregando. 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 Eu estou dizendo que avivamento é isso. Começa a acontecer enquanto a gente vive. A gente só vai vivendo, só vai pregando, só vai cultuando, só vai orando. Os demônios vão saindo. Eu não sei você, mas naquele dia Jesus resgatou o culto de novo. Por quê? Porque tinha culto, porque tinha sinagoga, porque tinha pregação, mas não tinha Jesus. Mas quando Jesus chega, o culto faz sentido, a pregação faz sentido, a adoração faz sentido. Eu não sei se você me entende, mas eu quero dizer que nessa noite tem culto, tem louvor, tem pregação, e o principal, Jesus está.
Alguém veio adorar aquele que está aqui, ou eu estou sozinho aqui? Balance quem está sentado e fala: você acredita que ele está aqui? Ou só veio assistir um culto? Balance quem está sentado e fala: vai adorar aquele que está aqui? Ou apenas veio para terminar o carnaval? Olhe para mim. Olhe para mim. Eu começo a encerrar. Não tenho tempo para pregar. Primeiro lugar que a gente precisa voltar a ocupar o território é os nossos cultos. O inimigo não vai mais sentir acomodado em nossos cultos. Segundo, olhe para mim. Jesus sai do culto. Ele está indo para a casa de Pedro. No caminho, a sogra de Pedro está com febre. O segundo lugar que nós devemos ocupar território, diga assim comigo, é a minha família. Muita gente, pouca voz, diga: a minha família. Eu não preciso ser médico para saber que febre não é doença. Ela está avisando que há algo de errado, mas o texto não diz o que é. Lucas diz que é uma febre alta. Se é febre alta, é que a situação está crítica. Eu estou pregando para pessoas que estão vendo sinais de situações terríveis na sua casa e nem sabe como isso começou. Do nada, meus filhos ficaram diferentes. Do nada, nossas finanças saíram do controle. Do nada, nosso casamento esfriou. Como ele foi expulso do culto, ele está tentando encontrar um lugar na sua casa, se infiltrar em alguma situação, para arrancar de você a disposição de viver. Ela está acamada. A casa deveria estar uma bagunça, porque o texto diz que assim que ela foi curada, ela foi servi-los. A casa estava bagunçada. Eu estou ministrando para pessoas que só foi você começar a servir e cultuar, de repente se estabeleceu uma bagunça em sua casa. Do nada, aquela sua filha não quis falar mais com você, não foi? Quando parece que vai, fica pior. Quando acontece algo de extraordinário aqui, automaticamente piora lá. Não é assim? Sogra de Pedro, com febre. Mas naquele dia, Jesus entrou na casa para ocupar território. Olhe para mim. Eu não sei como é aqui em São Paulo, mas eu sou do interior. Lá do interior, Leonardo, eu não sei se lá em Franca é. Quando alguém está com febre, a gente não pega na mão, a gente faz assim. Porque ele pegou na mão dela. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou pegando nas suas mãos, porque as minhas atitudes e o meu poder vai transformar toda a sua situação. Eu vou mudar toda a sua disposição, porque eu estou ocupando o território.
ele repreendeu a febre. Ele fez o quê? E todas as vezes que ele repreendeu alguma coisa tinha a ver com demônio. Ele repreendeu o espírito maligno na sinagoga. Ele repreendeu a tempestade quando ele estava indo para Gadara. O que tinha em Gadara? Demônio. Ele repreendeu a febre. Depois de ter feito o quê? Isso foi um ataque espiritual. Ataques espirituais não se resolvem com armas terrenas. São atitudes espirituais. Ele repreendeu a febre, pegando na mão dela, e ele disse: levanta-te. Sabe como você vai ocupar o território da sua casa? Sacudindo essa indisposição emocional, espiritual, que está querendo tomar conta de você.